Este filme é uma dramatização de eventos reais que se estendem por quase uma década, de 2004 a 2013. Ele começa na tensão silenciosa de um local público em Hong Kong, no ano de 2013. O cenário é comum, aparentemente sem importância, mas carregado de expectativa. Laura Press, uma documentarista calma e perceptiva, senta-se ao lado do jornalista Glenn Greenwald. Eles esperam, observando os minutos passarem do horário combinado para uma conversa que pode abalar os alicerces do poder global. Glenn começa a duvidar. Ele questiona como alguém tão jovem poderia ter acesso ao tipo de inteligência confidencial que lhes foi prometido. Mas Laura permanece firme. Ela confia que a fonte virá. Ela acredita que a figura esquiva, Edward Snowden, é real e que o que ele tem a dizer será nada menos que histórico. Não demora para que um homem magro, vestido de preto, se aproxime. Ele carrega um cubo mágico nas mãos. Discreto, mas simbólico, como um enigma à espera de ser decifrado. Suas palavras são casuais, mas a conversa é carregada de tensão. Eles falam sobre comida, lugares para comer, mas por baixo de cada frase há algo ensaiado, codificado, deliberado. Os três estão se testando, confirmando a legitimidade do encontro sem nunca dizer diretamente o motivo. Uma palavra errada, um sinal falso, e tudo desmoronaria. Mas não desmorona. Aos poucos, eles entram num ritmo silencioso de confiança. Um aceno discreto aqui, uma frase cuidadosamente escolhida ali. Quando fica claro que cada um é exatamente quem diz ser, eles saem discretamente e seguem para um quarto de hotel que Snowden havia reservado, longe de olhares curiosos. Lá dentro, a paranoia de Snowden se torna evidente. Ele pede que Glenn entregue seu celular. Sem hesitar, ele o coloca dentro de um forno micro-ondas. Um método rudimentar, mas eficaz, para bloquear possíveis sinais de vigilância. Ele insiste que apenas Laura faça as gravações. Essas precauções, embora extremas, revelam a magnitude do que ele está prestes a compartilhar. Snowden não é um teórico da conspiração. Ele é um homem assombrado pelo que sabe. O quarto se torna o confessionário deles. Snowden começa a falar. Glenn, sempre o jornalista, não perde tempo. Ele dispara perguntas diretas, mas Snowden recua. Sua linguagem corporal fica rígida, os olhos inquietos. Laura intervém, percebendo seu desconforto. Ela o traz de volta com delicadeza, deixando-o falar no seu próprio ritmo. E a história começa. Meu nome é Edward Joseph Snowden. Edward Joseph Snowden, 29 anos, contratado privado da NSA, ex-contratado privado da CIA. Por 9 anos, serviu em diferentes funções dentro da arquitetura de inteligência dos Estados Unidos. O que ele está prestes a revelar vai além de chocante. É sísmico. O governo, ele afirma, está envolvido em vigilância em massa de seus próprios cidadãos e aliados, usando ferramentas desenvolvidas para a guerra para monitorar bilhões de comunicações em todo o mundo. Mas antes de mergulharmos no escândalo, a narrativa dá uma guinada brusca para trás, para a memória de Snowden, para o começo. É 2004. Snowden, então com 21 anos, alistou-se no exército dos Estados Unidos. Seu objetivo é ousado e ambicioso. Ele quer se juntar às forças especiais. Ele está determinado, focado como um laser, e se dedica ao treinamento básico com toda a energia que consegue reunir. Não é o mais forte nem o mais rápido, mas é obstinado. Ele acompanha, se esforça ao máximo. Mas então o destino intervém. Durante um exercício de treinamento, ele fratura a tíbia. A lesão não é apenas dolorosa, mas definitiva. Ele recebe uma baixa administrativa. Sua carreira militar termina antes mesmo de começar. No entanto, na luz fria da sala de exames, um médico lhe oferece outro caminho. Servir, ele diz, nem sempre precisa ser através da força física. Existem outras formas de servir a nação. Snowden leva essas palavras a sério. Um novo plano começa a se formar. Ele se candidata à Agência Central de Inteligência, CIA. O processo de seleção é exaustivo. Avaliações psicológicas, verificações de antecedentes, testes de aptidão. Quando ele se senta diante do oficial examinador, a conversa revela camadas de sua personalidade e potencial. Ele errou apenas uma questão para tirar pontuação perfeita no teste ASVAB. Brilha nos testes de aquisição de línguas. Um pouco de mandarim, uma pitada de japonês. Não possui diploma do ensino médio, mas sua mente é claramente voraz. Quando questionado sobre por que não concluiu os estudos, ele explica. E sem diploma do ensino médio? Então por que você deixou de frequentar a escola? Problemas familiares, dificuldades financeiras, divórcio dos pais. Ele abandonou os estudos porque precisou. Precisou trabalhar para ganhar dinheiro. O oficial aprofunda as perguntas. Quer entender as influências ideológicas de Snowden? O jovem responde com uma lista que vai da literatura clássica à cultura pop. Joseph Campbell e Thoreau. O objetivismo de Ayn Rand e o mito de Star Wars. Uma mistura curiosa de filosofia, rebeldia e individualismo. Quando perguntam por que ele quer entrar para a CIA. Por que você quer entrar para a CIA? Parece muito legal ter acesso de segurança máximo. Snowden dá uma resposta honesta e ingênua. Não é sobre ideologia, é sobre prestígio, acesso, o fator legal de ter alta autorização de segurança. O oficial não se impressiona. As respostas parecem leves demais para alguém que busca entrar em um dos braços mais secretos do governo. Snowden se prepara para a rejeição
perfeição, mas algo inesperado acontece. O oficial, que depois se apresenta como o vice-diretor Corbin O'Brien, decide dar uma chance. Não são tempos normais, ele diz. O mundo está mudando. O terrorismo já não é uma ameaça convencional. A inteligência se tornou o novo campo de batalha. A CIA precisa de pensadores, não apenas de soldados. Snowden, apesar de seu histórico nada convencional, tem o tipo de mente que precisamos desesperadamente. Snowden é aceito. Ele é enviado para uma instalação conhecida como A Colina, um centro de treinamento para a próxima geração de cyberoperadores. Preciso ver seu crachá. O prédio é sóbrio e sigiloso, o ar vibrando com energia nervosa e competição silenciosa. Em seu primeiro dia, Snowden claramente se sente deslocado. Ele vaga pelos corredores tentando encontrar sua sala de aula. É então que conhece Hank Forrester, um dos instrutores. A breve troca de palavras entre eles revela muito. Snowden, embora autodidata, é um estudante ávido de computação. Ele fala com a curiosidade de alguém que passou incontáveis horas desmontando e reconstruindo sistemas apenas pelo prazer de fazê-lo. Quando finalmente chega à aula de Corbin O'Brien, o desafio apresentado é árduo. Cada recruta deve construir uma rede de comunicação secreta em sua cidade natal, apagar todos os rastros dela e depois reconstruí-la. Tudo em 8 horas. 5 horas é a média. 5 horas. A maioria dos alunos sucumbe à pressão, mas Snowden percorre a tarefa quase metodicamente. Ele a conclui em 38 minutos. Terminei. O quê? 38 minutos? Quando Corbin revisa o trabalho, fica atônito. O exercício não está apenas completo, está impecável. Não há vestígio, redundância ou impressão digital deixada para trás. Corbin não oferece muito elogio. Na verdade, não diz nada no início. Apenas olha para o resultado e depois se afasta. Snowden, sem saber o que fazer, o segue e pergunta qual deve ser o próximo passo. A resposta de Corbin é seca e aberta. Ele pode fazer o que bem entender. Isso não é apenas aprovação, é também permissão, um convite para um mundo de complexidade infinita, poder e risco. A partir daí, Snowden se torna uma estrela em ascensão na comunidade de inteligência, embora ainda não seja um funcionário público em tempo integral. Suas habilidades lhe rendem tarefas que poucos conseguem cumprir. Enquanto isso, Snowden conhece Lindsay Mills por meio de uma plataforma de namoro online. Ela é espirituosa, criativa e cheia de energia, um contraste marcante com seu jeito composto e estruturado. Mills é uma fotógrafa apaixonada, repleta de energia artística e ideais liberais. Ela vê o mundo por uma lente cética, questionando o poder, criticando guerras injustas e denunciando abusos do executivo. Snowden, por outro lado, é conservador em sua visão de mundo. Ele acredita profundamente na ordem e na dignidade do governo dos Estados Unidos, mantendo quase uma reverência pelas instituições, pelo dever nacional e pelos princípios constitucionais. Seus ideais políticos são diretamente opostos. Ainda assim, a química supera a política. Eles se atraem quase instantaneamente e, apesar das diferenças, a conexão é magnética. O primeiro encontro gera risos, atrito, debate e termina com um beijo. A partir desse momento, o relacionamento se aprofunda. Eles se tornam inseparáveis, mesmo que suas visões de mundo permaneçam distantes. De volta à instalação de treinamento da inteligência, Snowden mergulha nas complexidades da vigilância governamental. Ele aprende sobre a Lei de Vigilância de Inteligência Estrangeira, o FISA, e todo o aparato legal que a envolve. O que descobre o deixa inquieto. O FISA permite que o governo contorne as proteções da Quarta Emenda, permitindo que agências de inteligência solicitem mandados de vigilância a um tribunal secreto de juízes nomeados exclusivamente pelo chefe de justiça. É uma brecha escondida à vista de todos que legaliza o que de outra forma seria ilegal. Para Snowden, é uma das primeiras rachaduras na imagem imaculada que ele sempre teve do sistema de inteligência americano. Snowden continua em contato com Hank Forrester, o instrutor que conheceu no início do treinamento. Hank está mais velho agora, com o olhar cansado, mas ainda afiado. Ele vê em Snowden um reflexo de si mesmo no passado, curioso, ambicioso, incansável. Um dia, ele também foi o melhor da turma, uma estrela em ascensão escolhida para missões de alto risco. Do trabalho na fronteira soviética à tempestade no deserto, Hank serviu na linha de frente da guerra de inteligência. Mais tarde, foi encarregado de enfrentar a ameaça emergente do terrorismo online, tentando extrair alvos significativos de um oceano digital de ruído irrelevante. Mas a história de Hank tomou um rumo mais sombrio. Durante uma de suas breves conversas, ele conta que, anos atrás, participou de um projeto promissor voltado para dados e privacidade, cujo objetivo era criar verificações automáticas nas operações de inteligência. Mas, após o 11 de setembro, o governo silenciosamente encerrou o projeto. Pouco tempo depois, um colega contou a Hank que grande parte de seu trabalho havia sido ressuscitada, mas agora sem restrições, sem automação, sem supervisão. O sistema havia sido transformado em arma. Hank registrou uma denúncia formal, e com razão. Mas, em vez de ser recompensado, foi engavetado. A estrela em ascensão de ontem havia sido enterrada em um cargo de instrutor do qual não poderia escapar. Enquanto ele compartilha isso, as palavras de Hank pairam pesadas no ar.
Snowden não responde diretamente. Em vez disso, com a permissão de Hank, pega um cubo mágico emprestado e vai para a aula, deixando o homem mais velho em silenciosa reflexão. Não está claro se Snowden compreende totalmente o aviso contido na história de Hank, mas uma semente é plantada. Logo depois, Snowden recebe uma nova designação. Ele se encontra novamente com Corbin O'Brien, seu enigmático mentor da CIA. Snowden imediatamente tenta abordar o assunto que discutira com Hank, mas Corbin o corta com uma resposta ríspida. Então, Snowden supõe que, dado seu desempenho e notas máximas, será enviado ao Oriente Médio, onde a maior parte dos conflitos está em ebulição. Mas Corbin o surpreende, e Snowden não irá para uma zona de guerra. Corbin lhe diz que, enquanto o mundo está focado no caos do Iraque e do Afeganistão, as verdadeiras ameaças são mais furtivas e duradouras. A guerra cibernética, ele explica, será o próximo campo de batalha. As ameaças virão da Rússia, da China, do Irã, não por bombas ou balas, mas por malwares, inserções secretas, códigos invisíveis. Corbin acredita que a mente de Snowden é valiosa demais para ser arriscada em territórios instáveis. Ele vê Snowden não apenas como um analista talentoso, mas como um ativo estratégico, alguém que deve ser mantido na linha de frente de uma guerra travada com silêncio e software, e não com soldados e aço. A linha do tempo muda novamente, levando-nos de volta ao presente. Naquele agora familiar quarto de hotel em Hong Kong, Glenn e Laura não estão mais sozinhos. Uma terceira figura se junta ao círculo. Ewan MacAskill, jornalista do The Guardian. Assim como os outros, o celular de Ewan é colocado dentro de um micro-ondas. O ritual agora se tornou quase simbólico. Um pequeno ato de desafio à vigilância. Um gesto que diz que confiança precisa ser conquistada e protegida. Ewan quer provas. Se Snowden é quem diz ser, precisa haver credenciais, documentos, evidências. Snowden atende ao pedido. Ele apresenta as provas, uma por uma. Passaportes diplomáticos, um passaporte de turista, um crachá da NSA do tempo em que trabalhou na Booz Allen Hamilton, um crachá da CIA do período em que atuou na Dell, um crachá de instrutor da DIA, fotografias dele ao lado de Michael Hayden, ex-chefe da NSA e da CIA. Ewan examina os itens, impressionado, mas ainda desconfiado. Por que Snowden se exporia de forma tão completa? Por que não permanecer anônimo? Snowden explica sua lógica. Ele conhece os riscos, espera ser acusado sob a lei de espionagem, sabe que o governo o chamará de traidor e o acusará de colocar a segurança nacional em risco. Eles não apenas destruirão seu nome, mas também mirarão em seus amigos, sua família, qualquer pessoa que o tenha apoiado. Prisão não é uma possibilidade, é uma certeza. E, ironicamente, em sua mente, esse é o melhor cenário. O pior seria se sua história fosse enterrada. Se a cobertura da mídia falhar, o governo virá atrás dele nas sombras. Ele será capturado, sequestrado, torturado, interrogado sem devido processo. Ele até sabe onde alguns dos centros de detenção clandestinos estão localizados em Hong Kong. Ele não esconde sua identidade. Pelo contrário, deixa deliberadamente uma pegada digital, garantindo que o governo saiba exatamente quem acessou e retirou os arquivos sigilosos. Ele quer evitar uma caçada humana, proteger colegas inocentes de suspeitas e impedir invasões porta a porta ou acusações precipitadas. A responsabilidade é só dele. Ele enfatiza que não é motivado por fama ou lucro. Seu objetivo é simples, mas de grande peso: colocar os dados nas mãos de jornalistas, informar o público, gerar consciência. Ele acredita que as pessoas merecem saber o que acontece por trás dos muros de seu governo e decidir por si mesmas se algo profundamente errado está acontecendo. Snowden reconhece que sua decisão não é fácil nem agradável, mas sente que não pode permanecer em silêncio. Ele acredita que alguém precisa dar o primeiro passo, mesmo que o caminho seja incerto para si. Para ele, isso é liderança, assumir uma posição pelo que acredita ser certo, apesar do risco pessoal e em desafio à autoridade. Ele não se vê como herói. Em vez disso, considera suas ações uma expressão de interesse próprio, voltada à proteção da privacidade individual e da liberdade intelectual. Embora esteja ciente das consequências legais, ele enxerga a exposição da vigilância em massa como um ato necessário de serviço público. Outra rodada de entrevistas começa. Snowden continua sua história, desta vez avançando para sua primeira designação internacional. O ano é 2007, em Genebra. Snowden é enviado para o exterior operando sob cobertura diplomática como parte de sua missão na CIA. Lindsay se junta a ele na Suíça, um mundo distante de sua rotina americana familiar. Genebra é bela, mas carrega um frio subentendido de segredo. Snowden conhece Gabriel Soule, um colega operacional com ampla experiência em vigilância eletrônica. Soule se torna uma figura-chave na exposição inicial de Snowden, ao lado sombrio do trabalho de inteligência. Snowden começa a ver rachaduras no sistema. As linhas éticas borram rapidamente. A vigilância ali não se limita a observar segredos pessoais até a nudez. É manipulação. Em certo momento, Snowden observa enquanto um superior orquestra uma armadilha. Um alvo é envolvido em um caso de dirigir alcoolizado, induzido a uma posição vulnerável e depois pressionado a cooperar. É eficiente, implacável, legal na forma, mas não no espírito. Snowden fica abalado. Ele entrou na CIA para proteger pessoas
pessoas, não para armá-las. Esse momento marca uma virada. Sua confiança na instituição vacila. Desiludido, Snowden pede demissão da CIA. A experiência em Genebra o deixa inquieto. Sua visão de mundo começa a mudar. O governo em que antes confiava cegamente agora parece fraturado. Sua bússola moral comprometida. Ele vê uma máquina que prioriza dados sobre dignidade, resultados sobre direitos. À medida que o filme avança, a vida pessoal de Snowden torna-se cada vez mais entrelaçada com seus dilemas éticos. Lindsay sente o peso que ele carrega, embora ele mantenha grande parte em silêncio. A tensão cresce à medida que ele é puxado para um sistema que exige silêncio e obediência, enquanto sua consciência o empurra em direção à verdade e à resistência. Em Hong Kong, os jornalistas ouvem, gravam e fazem perguntas. Snowden, calmo mas resoluto, continua a desenrolar a teia de segredos que antes ajudou a construir. Ele não está apenas vazando documentos, ele está contando a história por trás deles, a história humana, a história de como ideais se corroem e instituições deslizam para as sombras. Ele não ignora as consequências, calculou cada risco, mas em sua mente é isso que significa patriotismo. Não lealdade cega, mas responsabilidade. Não silêncio, mas coragem. Mais tarde, Snowden aceita um cargo na Agência de Segurança Nacional, NSA, no Japão, sob o pretexto inicial de desenvolver um programa de recuperação de dados conhecido como Epic Shelter. O objetivo declarado do programa é permitir que o governo dos EUA faça backup de todos os dados críticos originados do Oriente Médio em caso de uma grande emergência. Snowden, comprometido com a ideia de preservar inteligência vital em regiões voláteis, dedica-se intensamente à tarefa. No entanto, não demora para que ele perceba o verdadeiro escopo da operação e os objetivos mais profundos em jogo. Enquanto está baseado no Japão, ele descobre padrões alarmantes nas atividades da NSA. Torna-se evidente que o Epic Shelter é apenas parte de um aparato de vigilância muito mais amplo. A NSA, junto com outras agências de inteligência dos EUA, começou a inserir malwares na infraestrutura digital de nações aliadas. Esses programas são discretamente implantados em computadores e servidores responsáveis por gerenciar sistemas governamentais, instituições financeiras e infraestrutura nacional. A justificativa é de defesa preventiva. Se algum governo aliado algum dia se voltar contra os Estados Unidos, a NSA teria a capacidade de desligar completamente aquele país. Snowden fica perturbado. O que antes acreditava ser uma plataforma puramente defensiva é, na verdade, uma arma digital. Não se trata de preservar alianças, mas de controlá-las. A magnitude dessa revelação começa a corroer sua paz de espírito e o estresse invade sua vida pessoal. Seu relacionamento com Lindsay Mills, que já havia resistido a anos de deslocamentos e tensões ideológicas, começa a vacilar. Certa noite, ele a vê navegando no mesmo site de namoro em que se conheceram. Ao confrontá-la, ela explica que nunca entra em contato com ninguém, apenas rola a página, olhando para vidas que não são a dela, vidas que avançam enquanto a dela está em pausa. Minha vida fica em pausa sempre que você está longe, ela diz. Snowden vê aquilo como uma desculpa. Ela vê como sinceridade. A conversa dói. Mills se desculpa rapidamente, reafirma seu compromisso e garante que não quer mais ninguém. Eles fazem as pazes, compartilhando um breve momento de reconciliação, mas as rachaduras estão mais profundas. Nos meses seguintes, a distância emocional entre eles aumenta. A paranoia de Snowden fica mais evidente. Ele enxerga padrões de vigilância na vida cotidiana. Suas conversas tornam-se mais contidas. Mills, curiosa por natureza, faz perguntas. Quer respostas sobre seu trabalho, sobre o que o perturba, sobre os pensamentos que o mantêm acordado. Mas Snowden é evasivo. Ele teme quem possa estar ouvindo. O lar que antes era cheio de energia e leveza torna-se frio. Mills passa a ressentir-se do segredo constante. Está cansada do silêncio, das noites longas, do peso emocional. A intimidade desaparece. O desgaste emocional torna-se insuportável. Ela decide voltar para a casa da família, em Maryland. Sozinho, Snowden entra em espiral. A ausência de Mills não é apenas dolorosa, é insuportável. Ele se vê consumido pelo arrependimento. Depois de 3 meses vazios, pede demissão do cargo no Japão e retorna aos Estados Unidos. Ele se reconecta com Mills em Maryland. O amor que compartilham, embora desgastado, ainda existe. Eles voltam a morar juntos, prometendo se curar, crescer e reconstruir a relação. Por um tempo, as coisas melhoram. Snowden consegue um trabalho como consultor da CIA, desta vez como contratado privado. O lar recupera um pouco de calor. Eles riem mais, se tocam mais. Mas, sob a superfície, o mundo
mundo do qual Snowden tentou escapar ainda o segue. Cada vez que ele sente que pode deixar a ansiedade para trás, uma nova descoberta o puxa de volta. Ele toma conhecimento de 3 altos funcionários da NSA, Bill Binney, Ed Loomis e Kirk Wiebe, que passaram anos registrando denúncias internas sobre os abusos de dados e excessos da agência. Suas queixas foram ignoradas. Eventualmente, o FBI invadiu as casas deles. Há também Thomas Drake, outro funcionário que tentou expor essas violações. Quando o sistema falhou com ele, recorreu à imprensa. Em resposta, o governo o acusou sob a lei de espionagem. As acusações não eram apenas punitivas, eram performáticas, um aviso claro para qualquer um que pensasse em fazer o mesmo. Essas histórias assombram Snowden. Elas ressaltam uma verdade perturbadora. Falar de dentro do sistema não é apenas desencorajado, é punido. O caminho para a mudança está bloqueado. Reformas não são bem-vindas, são esmagadas. Durante uma caçada com Corbin O'Brien, seu mentor Snowden é lembrado de seu treinamento inicial. Ele continua sendo um atirador habilidoso. O exército o treinou bem, mas o passeio não é apenas recreativo. Corbin compartilha detalhes de uma operação em Oahu, envolvendo contra-ataques cibernéticos contra hackers chineses. O campo de batalha digital está esquentando e Corbin quer Snowden de volta à ação. Esse é o ingresso para o topo, ele diz. Pouco tempo depois, Snowden é diagnosticado com epilepsia. A condição o obriga a reavaliar seu ambiente de trabalho. Mills acredita que o clima e o ritmo do Havaí podem ajudá-lo e o incentiva a aceitar o posto em Oahu. Snowden concorda. Eles se mudam para a ilha. Por um momento, a vida parece oferecer um novo começo. Mas, mais uma vez, a paz é passageira. No Havaí, Snowden se junta a uma divisão secreta apelidada de O Túnel. Lá, ele descobre toda a verdade sobre o Epic Shelter. Ele já não é mais uma ferramenta hipotética de recuperação de dados. Agora está sendo usado em tempo real para ajudar em ataques de drones. As informações coletadas pelo Epic Shelter são usadas para identificar, rastrear e eliminar suspeitos de terrorismo no Paquistão. Inocentes são frequentemente pegos no fogo cruzado. A realização é devastadora. Alvo engajado. A linha do tempo corta para o presente. Em Hong Kong, Snowden, Laura, Glenn e Ewan MacAskill estão em tensas negociações com os editores do The Guardian. Eles enfrentam um impasse. O jornal hesita. Snowden sabe que o governo dos EUA já está ciente de que eles possuem os arquivos. Glenn pressiona pela publicação imediata. A equipe está sentada sobre uma granada ativa. Atrasar é perigoso. Após deliberações acaloradas, o editor cede. A primeira matéria é publicada. Voltando ao passado, o desencanto de Snowden chega ao limite. A ferramenta que ele ajudou a criar para proteger pessoas tornou-se um instrumento de morte. O império digital que ele serviu está fora de controle. Ele não consegue mais conciliar seu trabalho com seus princípios éticos. Ele faz um plano, cuidadosamente, metodicamente, começa a contrabandear dados para fora da instalação segura. Ele esconde um cartão microSD dentro de um cubo mágico. O mesmo brinquedo que antes era apenas um adereço se torna sua ferramenta de resistência. Um dia, ele diz aos colegas que não está se sentindo bem e sai da instalação. Ele pede para Mills voltar para Maryland. Ela não faz perguntas. Confia nele mesmo em silêncio. Snowden então entra em contato com Laura e Glenn. Um encontro é marcado. Com a ajuda de Ewan, eles começam a divulgar os arquivos ao público. Em 5 de junho de 2013, a primeira reportagem é publicada. As revelações são explosivas. Nos dias seguintes, novos vazamentos surgem. Programas de vigilância, espionagem internacional, coleta de dados em escala inimaginável. O mundo inteiro está assistindo. No caos que se segue, Snowden é forçado a fugir. Com a ajuda de Laura, Glenn e Ewan, ele embarca em um voo para a América Latina via Rússia. Mas o governo dos EUA age rapidamente. Seu passaporte é revogado no meio do voo. Ao chegar em Moscou, ele fica retido. Não pode avançar. Não pode voltar. Ele espera. Meses se passam. Eventualmente, a Rússia concede asilo temporário. 3 anos, um compromisso, um fio de esperança. Mills se junta a ele mais tarde. O reencontro é emocionante. O amor deles, testado por distância, segredos e perigo, ainda resiste. Eles se abraçam, renovam seu compromisso. Snowden, embora exilado, encontra propósito. Começa a falar publicamente por meio de entrevistas remotas e plataformas virtuais. Ele defende a privacidade, a responsabilização do governo e a liberdade digital. Afirma que estaria disposto a retornar aos EUA se tivesse garantia de um julgamento justo. Ele não se arrepende de suas escolhas, mas busca justiça. À medida que o filme se aproxima do fim, imagens do mundo real assumem a tela. Clipes de notícias, manchetes e entrevistas se sucedem. Audiências no Congresso, protestos globais, novas legislações.
milhões. O impacto das ações de Snowden reverbera por governos e sociedades. A NSA é forçada a enfrentar suas próprias práticas. Algumas políticas são revisadas, outras são revogadas e algumas apenas renomeadas. Snowden permanece em Moscou. Um homem ao mesmo tempo celebrado e condenado. Um delator, um traidor, um patriota, um aviso. Sua história, assim como os sistemas de vigilância que ele expôs, continua a se desenrolar. E assim o filme termina. Beijos e abraço e até o próximo vídeo.